Hoje vamos contar a história de uma brincadeira que surgiu na década de 30 e se tornou um esporte brasileiro, o jogo de botão, conhecido também como futebol de mesa. Criado pelo paulista Geraldo Cardoso, o jogo só foi reconhecido como uma modalidade desportiva em 1988 e o dia só foi oficializado em 14 de fevereiro de 2001 pelo governador Geraldo Alckmin como o Dia do Botonista. Com o passar dos anos, surgiram regras e modalidades, além da diversidade de botões utilizados no jogo, como os de madeira, vidros, plásticos e acrílicos. Alguns fabricantes lançaram botões com estampas de seleções brasileiras e até com o rosto dos ídolos do futebol. Nos últimos anos, o jogo ganhou força e novos adeptos, aumentando a quantidade de campeonatos em várias cidades do Brasil. Em Valadares possui o Clube do Botão e Luiz Macedo é o atual presidente. Ele conta que o jogo faz parte da vida dele desde criança. Era um brinquedo muito simples, muito comum. Todo mundo recebia de presente de Natal ou comprava em algumas lojas que tinham no centro e nos bairros. Então a gente tinha um acesso muito fácil, né, ao futebol de botão na nossa infância, né? Tinha o campinho, né, o estrelão que a gente chamava, e reunia com alguns amigos ali e a gente ia brincar, né, de botão. Era algo bem mais tranquilo, não tinha aquele compromisso todo, né? Aquela coisa competitiva, era uma brincadeira nossa mesmo. A gente fazia competições todo final de semana ali, competições, né, simbólicas, não era nada valendo, mas era muito gostoso, porque era um momento nosso ali, sabe? A gente brincava como se a gente estivesse dentro do campo de futebol, a gente narrava os jogos, falava o nome dos jogadores, né? A gente não brincava só de botão, a gente brincava de narração. Isso aí trazia o futebol aqui para dentro, né? Para dentro da nossa brincadeira. Mas naquela época a gente brincava muito com os times do Atlético, do Cruzeiro, dos times cariocas, dos times de São Paulo. E era uma competição muito gostosa, porque tinha ali torcedores daqueles clubes, né? Cara, eu quero jogar com o time que eu torço. Então, jogava o atleticano, jogava com o Atlético, o cruzeirense jogava com o Cruzeiro. E assim a gente fazia ali as nossas brincadeiras. As peças de botão eram bem mais simples do que as que são usadas hoje e que eu acho que já existia já naquele tempo, que a gente não tinha acesso àquilo, né? O nosso acesso era aqueles botões da Gulliver, que era uma marca que produzia botões, né? O resgate do jogo em Valadares surgiu em 2018, ano também que criaram o clube. Esse retorno à brincadeira do botão, e que depois se tornou algo um pouco mais competitivo, foi basicamente em 2018, né? Eu ainda nem sabia que eu tinha as peças de botão. Minha mãe havia guardado, eu achei que ela já havia jogado até fora aquilo. Foi quando eu levei para casa, eu ainda tinha o campinho, né, o estrelão, e comecei a chamar um amigo aqui, outro ali, postei nas redes sociais, né, e alguns até apareceram falando: poxa, você ainda tem? Então vamos reunir para brincar. E assim aconteceu, apareceu outro, aí naquela empolgação nós criamos um grupo no WhatsApp, até que um dia alguns se animaram e a gente aproveitou um feriado do dia do trabalho, se eu não me engano, e aí foram lá em casa. Jogamos em 8 pessoas, foram das primeiras movimentos, né? E aí naquela empolgação, um dos amigos foi e falou assim: cara, vamos criar um clube para jogar botão, acho que vai dar certo. Na rede social de um amigo de infância que a gente jogava junto, eu vi ele postando que ia ter um campeonato de futebol de botão em Valadares. E eu fiquei curioso com aquilo, mandei mensagem para ele me passou tudo, e aí eu fui para conhecer, até queria jogar. E aí eu fui para prestigiar, para ver alguns amigos e ver como é que estava, né? E deparei com uma realidade totalmente diferente da que eu tinha quando criança, que era um campo maior, botões diferentes, o goleiro maior, um nível de organização de jogo mais bem definido.
E aquilo me chamou muita atenção. E assim o Clube do Botão foi surgindo, foram aparecendo mais pessoas. Hoje no nosso grupo nós temos um total de 36 pessoas. Não todas participam efetivamente das nossas competições, mas a gente já fez, por exemplo, competições de 21 pessoas. Já é um grupo muito grande, perto daquele que a gente começou lá só com 5, né? Então, assim, foi algo que tem dado certo. A gente conseguiu dar uma crescida, arrumar sede, né? Foi na minha casa a primeira sede, né? E agora a gente já está partindo para outros âmbitos, assim, até maiores, mais pessoas participando, patrocínio, a gente conseguiu o patrocínio. Então o negócio foi tomando um corpo bem legal, né? E eu fico muito feliz com isso, porque eu pude voltar a uma modalidade, eu juntamente com o Fabinho, que é um dos que começou lá comigo, e obviamente todos que começaram a participar conosco ajudaram diretamente ao crescimento, né, da volta do futebol de mesa agora, né? A gente nem fala mais futebol de botão, né? Futebol de botão ficou lá naquela brincadeira de criança, agora a gente já chama um nome mais profissional, né? Como futebol de mesa. 20 anos atrás, 30, né, vamos falar assim, em Valadares a gente tinha aqui o clube, o Country Club, que apoiava muito o futebol de mesa. Então aqui acontecia o nosso campeonato valadarense, onde as pessoas faziam as inscrições, era aberto a todo o público e cada um ali fazia. E aí o pessoal na época teve, né, apoio do Diário do Rio Doce, de algumas empresas. Da minha turma, né, que a gente jogava e era assíduos, né, dia sim e outro também, né, de jogar, né, só mudava a casa, mas era todo dia. Então, assim, a lembrança fica, né, alguns retornaram, como o Rodrigão, o Breno, o Giovanni Bob, o Dalton, que era o caçulinha da turma, o Ricardinho, tinha o Marcelo, e o Altino, o Chesley, o Shalom. Roberto e Lui explicam algumas regras e modalidades do jogo. Bolinha 3 toques, bolinha 12 toques, dadinho 9x3 e a regra pastilha. E o goleiro, né? O goleiro, para essas 3 regras, ele é padronizado. Da mesma maneira que os botões, eles denominam as características diferentes de cada modalidade, em cada uma delas também as traves fazem a diferença. Na modalidade pastilha, como também na dadinho, a trave tem o mesmo tamanho. Elas medem 11 de largura por 4,5 de altura. Já na modalidade bolinha 12 toques, a trave tem a medida de 12,5 por 5 de altura. Roberto conta que a modalidade pastilha é a mais utilizada em Valadares. É a modalidade oficial do Clube do Botão, onde difunde essa regra. E das características dessa regra, a gente fala a liberdade. Então, a liberdade de arrumação do time na defesa, do time de ataque. Essa regra ela foi criada, na verdade, da mistura, né, do que se jogava na década de 80 e 90 com a evolução da regra oficial. Então o jogo ficou mais dinâmico e muito mais interessante do que na década de 80 e 90, que era um jogo muito monótono. Se você gostou e quer participar, só entrar para o clube. Nós temos as redes sociais do Clube do Botão, no Instagram Clube do Botão GV e no Facebook Clube do Botão Valadares.